Bom dia, pessoal, como estão? Tudo bem? Aqui no mini índice a gente tem um espacinho para subir ainda, um pouquinho mais, devido ao pivô central, tá? Esse pivô central aqui, ele deu alvo aqui, ó, no 144,895. Acredito que devido ao feriado americano, ser final de sexta-feira, ele não conseguiu ir ali. Se ele negar essa região hoje na abertura, o que ele pode fazer? Pode virar vendedor e fazer até um pullbackzinho aqui em cima do teste de máxima na região de 80%, onde a gente tem uma liquidez, tá? A gente tem um teste com liquidez aqui. Lembrando que o ajuste e a VWAP do dia tá aqui nessa região do preço. Como eles estão junto, eu teria que desprender dela, se passar, né? Ou fazer um pullback mais embaixo, para pegar a liquidez e subir para fechar, então, essa região. Mas ele também pode já abrir na região, né? O índice, você sabe como é que ele é. Ele já pode abrir na região e aí então descer e ser direcional aí para iniciar uma retração. Vamos colocar assim. Aqui tem 80%, aqui tem liquidez para pegar aqui embaixo e aqui tem o teste de mínima em 20%. Se ele chegar a passar, né, para essa região aqui. Se ele fizer a abertura aqui em cima, o alvo foi já atingido. Se ele abre aqui em cima e desce, tá? E tem um espacinho mais aqui para subir, bem próximo a 145 mil novamente, tá? Se ele bate e desce, ou se ele abre lá em cima e desce, a gente vai vender, porque tem esses alvos aqui embaixo, pelo menos essa liquidez aqui, é uma liquidez nos 142 mil. É uma liquidez bem interessante para pegar. E nos próximos dias vamos ver como ele vai se comportar para vir buscar aqui talvez a retração dessa última pernada aqui. Ele pode vir buscar essa retração depois, né? Na região de 618 aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer esse movimento agora. O índice, ele depende da abertura para a gente se preparar. Lembrando que o primeiro candle do dia, 50% de C1 define bastante, né? Mercado. Mais vendedor, se ele vai ser mais... Vai fazer o pullback, vai ser um dia de reversão. Então, preste atenção no método, né? E era isso. Não tem muito agora o que falar se não abrir. Esperar abrir o mercado e executar aí. Tá? Temos a região de 38, 61 e 50. Vou marcar essas três aqui. Com possíveis zonas de pullback também. Tá? E vamos observando as estruturas que ele tá fazendo. Tá? A gente está na mentoria falando das estruturas macro. Esse aqui é um exemplo do Dragon. O Dragon. E nós tivemos também um Bullish Wolf Wave aqui no meio. Algumas coisas bem interessantes aí que a gente está aplicando na mentoria. Então, quem quiser, ainda tem uma vaga. Tá? Material, as aulas gravadas já. Aulas todas gravadas com exercícios semanais para vocês praticar, além das aulas comigo no simulador 3 vezes por semana e mais para frente, quando vocês estiverem todos alinhados, uma operação por semana junto aí no simulador em tempo real para fazer uns troquinhos aí, tá bom? Sucesso a todos e vamos ver o que o mini índice vai mandar para nós. E o dólar? O dólar, ele tá nessa correção do diamante aqui, que essa também é uma estrutura em diamante. A gente tinha falado do butterfly que ele fez, né? Ele já pegou o alvo dele, que é aquelas asinhas de borboleta que eu falo para vocês. Sempre que aparece, né? Eu comento delas para vocês aqui. Então, existe uma técnica da Smart Money moderna para operar isso aqui. A gente sempre chega nos alvos. Claro que levando o método, calculando a frequência e já criando o canal, é mais fácil. Mas o Butterfly já te dá um alvo bem interessante também,
E aí você fica com congruência de alvo, você fica com alvo, alvo pivô, alvo da forma, né, do formato, da estrutura, e mais as orientações, né, primeiro que é do dia, a banda para fazer a virada de mão nas extremidades. Então, o projeto do método está muito bom. Aqui fez teste no 618, ele pegou o teste, pagou. Aqui ele estava tentando iniciar um Dragon, ó. Aí vamos ver se ele vai seguir. Tá? Se isso for um novo Dragon, ele tem alvo aqui no 5482. O preço hoje tá aqui embaixo, tá? Tá nessa região aqui, ó. 5455. Tem 30 pontos aí para subir ao longo do dia. Então, é a mesma situação que eu falo para vocês. Presta atenção no primeiro candle do dia, presta atenção nos indicadores que vocês têm, que são bem interessantes para trabalhar, tá? Então, o dólar ele pode abrir no preço e subir. Existe uma possibilidade, uma probabilidade dele abrir no preço e subir. E o índice abrir acima do preço e descer, tá? Existe a possibilidade desse tradezinho aí. Ah, lembrando que a gente tem que olhar também. Cadê vocês? O ajuste e a VWAP do dia anterior. Que também são alvos. Ó, o dólar pode abrir no preço, tá? Que é essa região aqui do caixote. Aí vocês façam o caixote do fechamento. Caixote fechamento. Pega a máxima e a mínima antes do caixote fechamento. A gente pega a máxima e a mínima antes do preço de fechamento. Eu tô com volume profile aqui também. De novo. Máxima, a mínima antes do fechamento, tá? Então, aqui tem um pequeno congestionamento, porque eu tenho uma POC, eu tenho o VWAP e o ajuste, que nem no índice, né? VWAP e o ajuste juntos, né? E aí, a gente tem também essa região aqui de possível trabalho. Então, o dólar, o que ele pode fazer? Manipular na abertura, normal, faz isso. Ele pode abrir no preço, fazer um pullback aqui e subir. Ou seja, induzir todo mundo a vender. Ou abrir aqui embaixo e depois subir. Né? Ele pode fazer esses dois movimentos. É uma premissa. Se ele realmente tem interesse nesses alvos aqui, ele manipula vocês. Ele abre um pouquinho abaixo, mas dentro, às vezes, do caixote. E aí, se ele ganhar o topo do caixote, aí a gente vai buscar esse alvo aqui que eu falei para vocês, tá? É um alvo bom, é um alvo de 30 pontos, mas a gente precisa buscar aí as confirmações, se ele vai querer ir nesse momento lá realmente, confirmando aí o fechamento do Dragon dele, tá? Mas tem espaço para ir, a gente tem inclinação, tem espaço para ir, tá? Vamos ver se ele vai buscar essa região aqui, tá? O Diamond, esse diamante que ele iniciou, ele pegou o alvo já embaixo, então, o que fez com que ele liberasse um canal, mudasse, revertesse, né? Até porque uma das coisas que aconteceu no dia do payroll, até não conversamos, né? O mercado ele fez aqui a queda, conforme a gente mostrou no estudo, né? Ele abre no preço, a ideia é até que ele fosse abrir acima, abriu no preço, fez ali um jogo, saiu a notícia do payroll, a prévia era com mercado negativo, a questão de emprego, até por causa do que a gente também vê, o fomento, né, da notícia, falando sempre criticando, né, as questões do presidente Trump e toda essa gestão nova dele. Então, a questão dos impostos que está aumentando lá, os juros, a inflação, enfim,
e que havia até um comentário que o preço, os empregos não iam sair dentro do esperado. E eles fizeram uma revisão no dia, e aí eles viram que os empregos criados saiu acima. Então a prévia dizia que era 110 e a divulgação, o que levou o preço a cair, e a revisão foi para 147. E depois, ao longo do dia, o mercado corrige. Então, ele busca, né, a correção na região de 618. Ó, ele busca a correção nessa região de 618. Tem que puxar um pouquinho para baixo aqui. Ficou deslocado. Ele buscou a correção de 618, negou o teste máximo e desceu novamente, tá? Ou seja, configurou o Dragon aqui. Agora faz o fechamento, tá? Então, faltou esse fechamento. Como na sexta-feira era feriado americano, ele não fechou. Aí ele abre com uma estrutura vendedora em Diamond, que é o diamante. E, ó, falta aqui uma região, tá? Então, eu não falo muito dessas estruturas para não confundir, é uma coisa a mais para os alunos iniciantes é bastante informação, né? Porque a gente já tem cálculo de canal, microcanal, de estrutura de compra-venda, pós, mas são estruturas que funcionam, então a gente está jogando aqui algumas estruturas, assim como cunha e outros que a gente já usa, aumentando aí o leque de estruturas para vocês enxergarem. Então, nos próximos dias, vocês vão ver várias estruturas que a gente vai estar comentando também, tá? Tem a zona de liquidez, a parte de baixo a gente já buscou, então falta pegar liquidez nas regiões mais acima. Então, eu ainda acredito que ele vai subir. Dólar sobe, índice desce no diário, certo? Olha o diário também é importante, vocês fazerem o estudo bem completo e façam aí as marcações. Bons trades a todos, até mais!